Vamos mergulhar numa história que parece roteiro de filme de ação, mas que de fato aconteceu. No dia 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos simplesmente capturaram um chefe de Estado que estava no poder. Bora entender como é que esse evento, que não tem precedente, se desenrolou. Olha, para a gente começar a entender o nível do que aconteceu, basta olhar para essa frase. A primeira reação da Casa Branca já entrega o quão surreal foi tudo isso. O presidente americano, que assistiu a tudo em tempo real, basicamente transformou uma operação militar gigantesca num espetáculo. Isso já mostra o nível de planejamento quase como uma performance. Ok, deixando essa reação de lado por um instante, vamos para o epicentro da coisa toda. O que exatamente aconteceu naquela madrugada lá em Caracas que terminou com a captura de um presidente? Pois é, a operação não terminou na Venezuela, não. O ato final aconteceu em solo americano, e essa imagem, ela simboliza o resultado chocante de tudo. Nicolás Maduro, agora um prisioneiro, esperando um julgamento sob custódia dos Estados Unidos. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, imagens como essa aqui rodaram o mundo rapidinho. A agência de notícias Reuters confirmou a chegada de Maduro em Nova York. Ou seja, era a prova visual irrefutável de um ato de poder sem precedentes. Mas a grande pergunta é, como exatamente se executa uma operação desse tamanho com sucesso? Os detalhes que a gente vai ver agora revelam uma coreografia militar super complexa, com muita tecnologia e um poder de fogo assim impressionante. Para quem morava em Caracas, a noite virou um verdadeiro pesadelo de fogo e barulho. Os relatos falam de uma sequência de explosões, o som ensurdecedor de aviões voando muito baixo e quedas de energia, principalmente perto de bases militares. O ataque tinha começado. A logística por trás da captura foi uma coisa de cinema, meticulosamente planejada, como a gente vê aqui. Começou tudo com o passo 1, um ataque aéreo para neutralizar qualquer defesa. Logo depois, o passo 2, a captura do Maduro e da esposa dele. Em seguida, o passo 3, uma extração super rápida de helicóptero para um navio de guerra americano que já estava ali no Caribe. E por fim, o passo 4, a transferência final para os Estados Unidos. Cada etapa executada com uma precisão militar absurda. Agora, o interessante aqui é a gente ter uma noção da escala do poderio militar que foi usado. O USS Iwo Jima não é um navio qualquer. Pensa nele como uma base militar flutuante, projetada para levar a força americana para qualquer canto do mundo. A presença dele ali no Caribe já era um sinal bem claro da seriedade da coisa toda. Bom, uma operação militar desse tamanho precisa, claro, de uma justificativa muito forte. Então vamos dar uma olhada na base legal que foi apresentada. Por que os Estados Unidos acharam que podiam tomar uma medida tão drástica e, de novo, sem precedentes? A estratégia não foi apresentar isso como uma guerra, mas sim como uma questão de justiça. O governo americano veio a público rapidinho e anunciou que o Maduro ia enfrentar um julgamento em Nova York. Basicamente, eles enquadraram a invasão como se fosse a maior operação policial do mundo. E olha, as acusações são extremamente graves. A gente não está falando de crimes políticos, mas de acusações criminais muito pesadas. Narcoterrorismo, que é basicamente usar táticas de terror para proteger o tráfico de drogas, conspiração para importar cocaína e posse de armamento pesado. Essa foi a base legal que o governo dos Estados Unidos apresentou para o mundo para justificar a captura. Mas é fundamental entender que essa operação não surgiu do nada, né? Ela foi o clímax de meses e meses de uma pressão crescente e de uma escalada de tensões que tornou esse confronto quase inevitável. Se a gente olha para os meses anteriores, o padrão fica bem claro. Primeiro, em agosto, a recompensa pela cabeça do Maduro sobe para 50 milhões de dólares. Depois, em novembro, o tal Cartel de los Soles, que segundo os Estados Unidos seria liderado por ele, é classificado como grupo terrorista. E nas semanas finais, o aperto econômico vira físico, com a Marinha Americana literalmente confiscando navios petroleiros. Cada passo foi deliberadamente calculado para chegar nesse confronto. E essa declaração aqui, ela revela o quão perto o mundo esteve de um final completamente diferente. Apenas uma semana antes, teve uma tentativa de diálogo. Segundo Trump, a Venezuela tentou negociar, mas a Casa Branca já tinha decidido que o tempo da diplomacia tinha acabado. Com a captura do seu presidente, como é que a Venezuela reagiu? E qual foi a resposta do resto do mundo a uma ação dessas que nunca tinha acontecido antes? Imediatamente, duas realidades completamente opostas foram criadas. Para a Venezuela, era uma agressão imperialista para roubar os recursos do país. Já para os Estados Unidos, era uma ação de segurança nacional para combater o narcoterrorismo. Duas narrativas que não se conversam para o mesmíssimo evento. Lá em Caracas, a resposta foi imediata e furiosa.
O governo declarou estado de emergência e convocou a população para uma resistência armada, acusando os Estados Unidos de um golpe de Estado. E a exigência de uma prova de vida do Maduro mostrava o nível de caos e a incerteza total sobre o que tinha acontecido com o líder deles. A condenação internacional foi rápida e quase unânime. Líderes de vários países, incluindo o presidente brasileiro, classificaram a ação como uma violação gravíssima da soberania de um país e que abria um precedente muito perigoso. A ideia de que qualquer nação poderosa pode, na força, remover o líder de outra. A operação militar em si pode ter acabado, mas as consequências dela, essas estão só começando. A captura do Nicolás Maduro não resolveu uma crise. Ela só deu início a um capítulo totalmente novo e imprevisível na política mundial, deixando essa pergunta fundamental no ar para o mundo inteiro pensar.